Os arquivos da polícia são os nossos únicos passaportes para a imortalidade. E para falar de polícia... Bem-vindo, Dr. Ricardo, delegado do DEIC e agora acumulando também a seccional. Bem-vindo ao Além dos Outdoors, Ricardo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com os telespectadores do podcast. É uma honra muito grande e um prazer ainda maior poder falar da Polícia Civil. Bacana. Além dos Outdoors. Diretamente dos estúdios da Pureza Filme, começamos mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Agradecendo sempre os nossos patrocinadores, a FACOP, que é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista, que tem o curso de odontologia, além de mais de 50 pós-graduações. Para você que já é dentista, aumentar ainda mais os serviços oferecidos nas suas clínicas. Falando em clínica, a FACOP também tem a Clínica FACOP, onde você faz todas as intervenções que você deseja e paga apenas o material, porque afinal de contas é uma universidade, não um consultório, certo? E também vou falar de Eficaz Mídia. Eficaz Mídia é a agência que tem todo o mobiliário urbano de pontos de ônibus de Bauru e Agudos. Então você pode fazer sua campanha, exibir sua marca nos pontos de ônibus por toda a cidade. Aí é só falar com a Eficaz Mídia. Dados os nossos recados, vamos começar o nosso bate-papo com o doutor Ricardo. Doutor, desculpa a informalidade, que em algum momento eu posso te chamar só de Ricardo. Sem nenhum problema. Porque eu sou o cara desprovido de gentilezas, assim, às vezes... Há quanto tempo... Você sempre trabalhou aqui em Bauru? Sempre comandou aqui? Ou você já veio de outra região? Como que funciona? Eu não sei como funciona direito a Polícia Civil. Eu ingressei nos quadros da Polícia Civil no ano de 1992, né, através do concurso de provas de títulos. Minha primeira designação foi para a cidade de Santos, onde eu permaneci até 1994. E de 94 para cá, eu vim para a seccional de Bauru, passei por vários municípios da região, né? São 18 municípios, além da sede. Em 2005 eu cheguei até a sede, né? Fiquei de 2005 até 2014. Em 2014 eu saí do que a gente chama de atividade fim, né, que é a atividade de investigação policial. Fui para a gestão, assumi a Delegacia Seccional de Polícia de Jaú, onde fiquei até 2019. Retornei para Bauru como delegado seccional. Fiquei apenas 8 meses, né, infelizmente apenas 8 meses à frente da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, porque em fevereiro de 2020, através de um decreto, o então governador João Dória criou a Divisão Especializada de Investigações Criminais. Então, eu recebi o convite para assumir a divisão e desde março de 2020, a minha sede de exercício é a Divisão Especializada de Investigações Criminais. Nossa, complexo. Para ser delegado tem que fazer direito, né? Tem que ser formado em direito? Sim, você tem que ter formação jurídica e hoje, diferentemente do que acontecia na época que eu fiz concurso, você tem que ter comprovado 2 anos de atividade jurídica. Tem que ter 2 anos de atividade. 2 anos de atividade jurídica. Legal. Pô, você foi para Santos. Santos, na época, em 94, já era violenta como é hoje ou ainda era mais tranquilo? Olha, hoje eu não tenho muita informação de Santos, né? Mas assim, Santos tem algumas peculiaridades que eu acho que são relevantes, né? Em primeiro lugar, a população flutuante, né? que é muito grande, né? Principalmente nos períodos aí de alta temporada, como a gente chama, né? Fim de ano, principalmente, na época de Réveillon, né? Praia e Réveillon são 2 coisas que têm muito a ver para o brasileiro, né? O mundo inteiro, na verdade. E a condição geográfica, né? Porque Santos tem uma condição geográfica muito parecida com o Rio de Janeiro, né? Tem muito morro, né? Mas se você considerar, eu morei lá quase 3 anos, né? No que a gente chama de baixa temporada,
Eu não diria que é uma cidade assim tão complexa, pelo menos naquela época. É óbvio que hoje é difícil você falar de praticamente 28 anos atrás, né? Porque tem mais de 1 milhão. Né? Hoje tem, além da população, tem o crescimento de organizações criminosas, né? De estruturas criminosas que modificam, evidentemente, também o ritmo da cidade e o ritmo do crime na cidade também, né? Então, é uma distância muito grande, né? Mas como toda cidade que tem uma densidade populacional muito grande, é evidente que os índices criminais aí, eles variam muito, né? Na época de alta temporada, eu me lembro na minha época lá de plantonista, na época de alta temporada, furto de veículo, furto interior de veículo, roubo a transeunte, né? Isso eram ocorrências que a gente enfrentava de maneira muito corriqueira, né? O descuido também do frequentador, que deixa a coisa no carro à vista, e o cara vai lá e estoura a janela do carro para furtar uma bolsa, coisas dessa natureza, né? Eu lembrei o pessoal falava muito na realidade de Praia Grande, que Praia Grande tinha uma criminalidade um pouco maior e etc. Praia Grande sempre foi um lugar tido como complexo na questão da segurança pública, né? Inclusive foi durante um tempo aí digamos assim, um berço de integrantes do PCC, um refúgio de integrantes do PCC. Isso, eu vi até um policial militar, nem sei se talvez tem muito policial militar, não, delegado que ficou famoso no YouTube. Como chama, Paulo? Delegado da Cunha. O da Cunha. Eu sei que muito pessoal da Civil não gosta do estilo que ele faz, de expor as operações, etc. Assim, né? Mas ele falava assim, não sei por que o pessoal das organizações gosta tanto de Praia Grande, porque os caras sempre tá na escuta, o cara fala assim, onde ele tá indo? Tá indo pra Praia Grande, mas por que será? Vai pra outra praia melhorzinha, não sei. Ele falava isso daí nos vídeos dele. Talvez seja a condição geográfica, talvez tenha relacionado a rotas de fuga, né? Talvez possa eventualmente ser relacionado a uma questão talvez de baixo efetivo de policiais, né? Antes de eu perguntar, difícil saber. Te perguntar do contrário, que é Jaú, que você passou por lá também, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fui falar do da Cunha, que eu lembrei. O que você acha? Você tem uma opinião formada sobre o que ele faz? Assim? Olha, na verdade, assim... O senhor não faz isso. O colega, né? Vamos falar, o Carlos Alberto da Cunha, é um colega que sempre, ele trabalhou, né? Ele é oriundo da Baixada Santista, ele é santista, ele é nascido em Santos, né? Eu trabalhei lá em Santos, em épocas diferentes, né? Ele foi delegado da Delegacia de Investigações Gerais lá. Sempre foi tido como um bom policial, né? A gente tem que entender a realidade, né? E que as coisas mudam, né? E que hoje as redes sociais, as mídias sociais, os streamings... fazem parte do dia a dia do cidadão, da sociedade, né? Alguns policiais, né, têm assim, uma ideia de que o da Cunha youtuber ele ficou muito maior do que o da Cunha delegado. Isso. Né? E isso talvez, de alguma maneira, tenha atrapalhado, né, o segmento da carreira dele. Eu não sei te dizer se eu tenho uma opinião formada por não conhecê-lo pessoalmente, não conhecer a fundo o trabalho dele. A questão da divulgação das operações policiais... Veja, eu trabalhei muito tempo em delegacia especializada. Divulgar ações policiais, eu não sei como é que isso é feito, tá, Ed? Se você se você filmar aquilo sem corte, se aquilo não for editado, isso pode se transformar num problema gravíssimo, né? Porque toda ação policial ela tem risco. E riscos que são inerentes à atividade policial, porque do outro lado você nunca sabe o que você vai encontrar. Né?
Então, eu não sei se eu concordo muito com isso, sabe? Eu acho que a nossa atividade é uma atividade que lida com bens jurídicos que são muito sérios, né? Vida, liberdade, né? Exposição de pessoas. Quando você está expondo alguém durante uma operação, aquela pessoa, talvez ela ainda nem esteja na condição sequer de investigada, e aquela pessoa está sendo exposta, né? Isso é problemático, né? Agora, ele investiu nisso, se deu muito bem, né? Segundo ele mesmo divulga, é o maior canal policial no YouTube do mundo. Ele tem nos 3 canais dele, pelo que ele divulga, algo em torno de 10 milhões de seguidores, né? E é evidente que isso se transforma numa voz extremamente poderosa. Isso é inegável, né? Hoje, em mídias sociais, hoje você ter 10 milhões de pessoas te seguindo, né, te torna uma potência. Isso é inegável. Agora, o problema é quando você mistura isso ou confunde isso com a sua atividade. O grande problema, eu vou trazer para minha voz, não do doutor, foi o que eu estou falando, o grande problema lá que o pessoal achou, que assim, não tem... nas mídias sociais você precisa de conteúdo quase diário. E na vida do delegado de polícia não tem conteúdo, operação diária para você publicar todo dia. Sim. Então, às vezes, ele acabava... não era uma operação, ele saía para dar uma volta de viatura fingindo que estava indo para uma operação, e esse daí foi o problema que ele teve lá, que ele foi afastando. Não era uma operação. Aí publicava, o cara falou, mas você fez operação ontem? Peraí. Não... Eu acho que teve uma situação também muito que talvez você tenha acompanhado, alguns dos seguidores aí do podcast tenham acompanhado, e teve uma situação assim que eu reputo muito desagradável, de uma coisa que ficou pública, uma altercação, uma briga dele com o delegado-geral na época, né? Uma coisa que, sabe, eu acho que não cabe, né? Porque você está misturando hierarquia institucional com trabalho de youtuber. E aí, acho também que, óbvio que também é compreensível que, à medida que ele estava sendo, de alguma forma, atacado através de mecanismos administrativos internos, né, ele usou a voz e a penetração que os canais que ele tem para fazer a defesa dele, né? Para dizer para você se ele está certo, se ele está errado, né? O que ele tem. Eu não conheço os procedimentos administrativos que foram instaurados contra ele. Eu sei que são vários, né? Mas eu não sei exatamente o que foi apurado, né? A questão da monetização aí dos canais, né? Aí você tem que ver a questão da nossa lei orgânica, o que ela permite, o que ela não permite, né? A gente tem um regramento que a gente tem que seguir, né? E a gente não pode... Ele tá usando equipamento público para produzir o canal dele. Exatamente. Né? Então, aí isso foi uma das... Acho que esse foi uma dos procedimentos administrativos que ele respondeu, foi exatamente isso: usar equipamento público, né, para fins particulares, tendo em vista que ele... tanto é que, se você pegar lá no início, né, ele fala para todo mundo que esses canais não eram monetizados. E ele diz que ele monetizou a partir do momento que ele foi afastado das funções dele, né, como ele mesmo diz, que retiraram o armamento dele, né, que tiraram ele das operações, né, e ele teve uma redução drástica de ganho, ele teve que pedir um afastamento por 2 anos sem vencimentos, e depois ele retornou, enfim. Né? Mas é uma análise muito difícil de fazer, porque tem uma subjetividade muito grande aí. É difícil você dizer, olha, o cara está certo, está errado. Né? São fenômenos, né? Eu sou de uma polícia onde a gente não tinha esses mecanismos que a gente tem à disposição hoje. E, óbvio, eles são muito bem-vindos. Né? Eu sempre digo que acho que tem poucas... Duvido que tenha alguma outra instituição mais fiscalizada do que a polícia hoje, né? Porque todos
fiscalizam o trabalho policial. Né? Hoje, com um aparelho desse, você fiscaliza a atividade, uma ação policial. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Aqui na Brumax você encontra tudo em higiene, limpeza e acessórios. Fabricamos produtos super concentrados para todo tipo de limpeza, residenciais, comerciais e industriais. Vem em uma de nossas lojas físicas, acesse a nossa loja virtual ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Brumax, solução em higiene e limpeza. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Como eu falei de Santos, que você trabalhou em Santos, que a notícia que chega que tinha um pouco mais de violência, eu quero falar, você passou em Jaú. E Jaú tem a fama de ser uma cidade segura. Assim, não só a fama, como eu sou praticamente de Jaú, né? Sou de Mineiros do Tietê. Eu moro lá, inclusive. Você mora em Jaú? Eu moro em Jaú. Ah, é? E a sensação de segurança. Assim, diferente. Lá tem assim, roubou uma casa, forçou um portão, não sei como. Mas a sensação, a gente anda de madrugada lá, sem... Ninguém tem medo de Jaú. Meus amigos saem, as meninas saem do bar, vai a pé até no carro. Ninguém tem medo de Jaú. Diferente de Bauru, que aqui a pessoa tem mais um pouco de preocupação. Os números dão favoráveis a isso ou não? Sem a menor dúvida. Jaú, eu fiquei lá até 2019. Jaú chegou a ser a quarta cidade considerada aí, né, por um instituto aí que faz essa medição, chegou a ser considerada a quarta cidade mais segura do país. Agora, na atividade policial, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão você se acomoda, a atividade policial ela se acomoda, ela senta em cima dessa sensação de segurança, né? E parece que é uma cidade imune ao crime. Isso não é verdade. Acontecem crimes lá e acontecem crimes graves. Né? Nós temos situações graves lá. Agora, no geral, né? Em comparação, óbvio, uma cidade como Bauru, por exemplo, né, que é o polo mais próximo aqui, que é uma cidade 3 vezes maior, né? É evidente que os problemas são maiores, mas também você tem que avaliar a questão de investimento, né, a questão do poder público municipal, como é que ele trata as políticas públicas, o investimento em infraestrutura, na própria segurança. Né? Tem uma série de fatores que impactam nisso. Né? A gente tem cidades do tamanho do Jaú que tem índices criminais para o tamanho assustadores. Né? Mas se a gente for analisar sob o ponto de vista macro e sem entrar muito nos pormenores, né, eu diria que é sim uma cidade bastante segura e bem mais tranquila que a grande maioria das cidades do mesmo porte. Eu analisei isso com Sertãozinho, que fica do lado de Ribeirão Preto, que são cidades praticamente a mesma quantidade de habitantes, e a gente ia reclamar por causa do efetivo da PM, que já tinha muito menos policiais do que Sertãozinho. Aí a justificativa lá na Casa Civil falou assim, pega o índice criminal de um e de outro. Como eu tenho que colocar mais policiais aqui do que em Jaú, porque a disparidade é muito grande. Isso daí, há muito tempo fui fazer isso, né, quando eu era assessor ainda. Mas a resposta foi essa. Assim, o número é desigual. E agora você está em Bauru. Aí de Bauru eu queria te perguntar o seguinte, o que é o maior trabalho da Polícia Civil aqui? Qual que é a grande preocupação? É roubo, é furto, é tráfico? O que dá trabalho aqui? Fundamentalmente crimes contra o patrimônio, especialmente, no meu caso, lá na DEIC, por conta da competência exclusiva, roubo. Roubo. Mas tem com violência aqui em Bauru? Assim, sim, o pessoal espera você viajar para roubar? Vamos definir vamos isso lá. O roubo, ele tem, dentro da prática dele, a violência ou a grave ameaça ela já está implícita. O furto,
não tem violência nem grave ameaça. Sim. O furto é aquele crime que você pratica na ausência da vítima. Isso. E o roubo ou mediante violência empregada através de arma de fogo, arma branca, né? Ou grave ameaça. Né? E essa é a nossa maior preocupação aqui. Né? Eu diria não só da Polícia Civil, como da Polícia Militar. É o que mais impacta, é o índice que mais nos preocupa. Né? Há uma disseminação dos praticantes. Né? É engraçado isso, porque lá atrás... Era concentrado. Só para você entender como é que a gente trabalhava. Lá atrás, você tinha um determinado crime aqui em Bauru, pela maneira de agir do autor do crime, você, pela experiência e por conhecer o meio, a gente já fechava a questão num grupo determinado. E você pode ter certeza que estava ali. Então, se você elegesse um grupo ali de 6, 10 pessoas, você pode ter certeza que o autor daquele determinado crime estaria dentro daquele grupo. Isso mudou consideravelmente, né? Porque hoje com essa... eu acho que a evolução, a tecnologia, a mídia, muita propaganda, né? Né? Você é bem sucedido se você usa determinado produto, se você veste determinado tênis, se você usa determinada calça, se você tem determinado relógio, se o seu celular é da marca tal. Isso tem uma influência na juventude, principalmente no adolescente, muito grande e às vezes muito negativa, porque o adolescente ele quer um resultado, ele quer alcançar aqueles bens de uma maneira muito rápida. Né? E isso acaba levando o adolescente a se envolver, já na adolescência, a pessoa se envolver com o tráfico de drogas, com pequenos crimes, com pequenos roubos, né? E isso vai, muitas vezes, numa escalada. Né? O nosso maior problema aqui hoje é o que a gente chama de roubo a transeunte. É o roubo que é praticado àquela pessoa que está no ponto de ônibus, que está transitando do trabalho para casa, né? E que é abordada, muitas vezes, por... 2 ocupantes numa motocicleta, o garupa ou faz menção... Famoso 2 caras numa moto. Ou faz menção de estar armado, ou efetivamente está armado, né? E aí exige disparadamente o bem de consumo mais subtraído, essa coisinha aqui. É o celular, né? É o celular, né? Isso muitas vezes também o destino é trocado por droga, o cara... rouba ou furta um aparelho desse, vai levar para aquilo que a gente chama de biqueira, um ponto de comércio ilegal de droga, ele troca isso por um telefone que às vezes vale R$1.000, R$1.500, R$2.000, o cara troca lá por 5, 6 pedras de crack, está tudo certo. Né? Então, essa é a nossa grande preocupação. Roubo a estabelecimento comercial, a gente não tem uma casuística aqui que eu reputo que seja alarmante. Acontece, mas a gente não é um número tão significativo. Porque precisa, para roubar o comércio, precisa ter um pouco mais também de, não só audácia do pessoa, mas um pouco mais de treinamento também. A gente tem aqui, de Bauru tem alguns fenômenos, né? Isso desde muito lá de trás. A gente tem alguns períodos cíclicos na cidade onde por exemplo, nós temos... períodos aqui em Bauru onde a gente tem muito roubo a transporte coletivo. O ano passado nós tivemos um problema seríssimo aqui com relação a isso, um cara com bendito de um facão que estava fazendo roubo aí em linha final de ônibus, à torta e à direita, fez né, praticou uma série de roubos, né, e graças a Deus a gente conseguiu identificar, esse cara foi tirado de circulação, tá preso. Esse cara foi preso, a curva de incidência de roubo a transporte coletivo caiu praticamente a 0. Né? A gente tem alguns períodos onde isso ocorre muito nos períodos mais frios do ano, roubo a posto de gasolina. Né? De madrugada, normalmente. Isso. Mas hoje também a casuística aqui em Bauru, nesse sentido também, eu acredito que não seja assim tão preocupante, né? Mas o nosso grande desafio mesmo é o roubo a essa pessoa que está transitando, né, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ou parada num ponto de ônibus. Né? Roubo à residência também, a casuística que a gente tem aqui
eu reputo que também não é tão significativo, apesar de ocorrer, é uma coisa que realmente nos preocupa mais, porque quando você tem uma situação de roubo à residência, retenção de vítima, né? Nós tivemos recentemente um caso aqui em Bauru, uma senhora de 69 anos que foi rendida em casa, foi agredida, né? É uma situação muito complicada para a família. Entendi. Né? Você chegar na sua casa e encontrar sua mãe amarrada, agredida, né? A casa toda revirada, bens subtraídos, né? Mas, por outro lado, também, graças a Deus, a gente tem a resposta das polícias nesses casos é uma resposta que eu reputo bastante positiva. Se a gente não tem 100% de casos esclarecidos, mas eu acho que os índices de esclarecimento que nós temos de crimes mais graves aqui em Bauru é um índice que eu reputo que são bastante satisfatórios. Se você me permite, só um dado que está fora do contexto, mas só para se entender. A gente tem na área do departamento, a área do DENTER 4, que congrega, são cinco seccionais e mais a DEIC, né? Então, Ourinho, Jaú, Marília, Lins, Bauru e a DEIC, né? E Tupã. Na área desse departamento que congrega 76 municípios, né, nós temos um índice de esclarecimento de homicídios que chega a quase 78%. Isso é índice de Europa. Né? Tem uma historinha, Ed, né? Tem uma máxima que diz que uma mentira contada muitas vezes ela se torna verdade. Isso. E nós temos alguns órgãos no Brasil ligados à segurança pública que vendem para a imprensa uma historinha que a média de homicídios esclarecidos no Brasil ela é de 8%. Isso é uma das maiores mentiras que eu já ouvi na minha trajetória, na minha história policial. E só para fazer um gancho, um contexto, em 2019, quando eu frequentei o curso superior de polícia, que é o pré-requisito para a gente ir para o último estágio da carreira, que é a classe especial, ao final do curso, a gente tem que apresentar um trabalho monográfico. E um colega meu, ele resolveu fazer uma monografia exatamente sobre isso. E eu até brinquei com ele, falei, André, você é louco. Porque para você conseguir esses dados, você vai ter que conversar com todas as secretarias de segurança pública do Brasil. Então ele queria provar, através de estatística, que esse número de 8% era um número falacioso, era um número mentiroso. E ele conseguiu, Ed, concluir esse trabalho, e esse trabalho está lá na Academia de Polícia, e está à disposição de quem quiser ter acesso a ele, de que a média de esclarecimento de crimes de homicídio no Brasil, considerando os 27 estados da federação, chega a quase 60%. Né? Então, mesmo com todas as dificuldades que todas as polícias judiciárias do Brasil têm, né, com a questão de efetivo, com a questão, às vezes, de falta de investimento, né, mesmo assim, né, os índices de esclarecimento são eu reputo bastante satisfatórios se a gente considerar as dificuldades muito grandes que a gente enfrenta na área da segurança pública. Só lembrando que a área de segurança pública é a única área que não tem verba carimbada. Sim. Eu sou obrigado a investir 25% em saúde, eu sou obrigado a investir 25% em educação, e na segurança pública eu não tenho obrigação de investir coisa nenhuma. Então, se eu, como governador do estado, presidente da república, eu não quiser, eu posso investir até mais de 25% se eu quiser, mas se eu não quiser, eu posso investir 1% ou nada. Sabe o que eu já escutei, doutor? Agora eu vou dar uma provocada. Escutei assim, ó. São Paulo e Rio de Janeiro, os dois principais estados do Brasil. É o seguinte, ó. Em São Paulo, a polícia militar é a melhor polícia militar do Brasil. E a polícia civil é ruim. Tu não gosta de trabalhar, não trabalha certo. No Rio de Janeiro, ao contrário. A polícia militar é ruim, porque é corrupta, miliciano, mas a polícia civil é muito boa, efetiva, investiga, não sei o que lá. Escutei isso mais de uma vez. Eu acho que as pessoas têm o direito de ter a opinião delas, né? Mas isso é absolutamente absurdo. Provocação. Né? Doutor, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vê, principalmente polícia investigativa,
A gente tem uma imagem muito grande do cinema, né? Porque a gente vai lá para séries policiais, onde eles usam luz negra e tem sempre esperma em qualquer cena de crime que você vai ver. É engraçado isso. Eu assisto nas séries de investigação. A polícia brasileira tem equipamento, assim, comparado... Dá para investigar? Você tira digital da cena do crime e manda para um lugar? Tem isso? Tem. Tem? Tem. Olha só, pensei que não tinha. Hoje, né, eu costumo dizer que há 30 anos atrás, quando eu ingressei na polícia, toda investigação de crime, ela partia do criminoso para o crime. E é exatamente por quê? Porque a gente não dispunha naquela época de ferramentas tecnológicas que propiciassem que a gente produzisse prova, né, irrefutável, como a gente chama, prova técnica e irrefutável. Hoje, a Polícia Civil, ela experimentou, principalmente nos últimos 3 anos, um investimento muito grande em tecnologia. Então, hoje nós temos sistemas como o EIFES, que é o sistema de reconhecimento de impressões dígito-papilares, o EIBS, que é o sistema de reconhecimento facial, né, que é para muita gente meio CSI, pouca gente sabe disso. Então, hoje nós temos total condição de coletar uma impressão digital ou um fragmento de impressão digital no local de crime e, através desse fragmento de impressão digital, com esse sistema, nós colocamos aquela pessoa na cena do crime. E isso também pode ser feito com material genético. O material genético, qual é a dificuldade no material genético? O material genético, o material genético, a gente tem a dificuldade. Primeiro, o cuidado da coleta, né, para a preservação desse material. E a gente ainda está, eu diria que um pouquinho atrasado na questão do banco de dados de material genético. Né? Nós temos ainda, quando você fala em impressão digital, né, o banco de dados que a gente tem hoje, então nós temos hoje aqui no estado de São Paulo praticamente toda a nossa massa de cédulas de identidade já digitalizadas. Então, isso forma um banco de dados de impressões digitais enorme. Então, muito difícil a gente conseguir coletar uma impressão digital, um fragmento de impressão digital que seja aproveitável, evidentemente, né? E isso, na pesquisa pelo sistema EIFES, não dá match, como a gente fala, né? É muito difícil. Agora, quando a gente fala em material genético, a gente ainda está engatinhando porque o banco de dados ainda é muito pequeno. Mas só para título de curiosidade, que eu acho que é legal citar, nós tivemos, eu posso estar, a minha memória pode falhar com relação ao ano, mas se não foi o ano passado, foi em 2020, que nós tínhamos um cidadão que tinha praticado 8 estupros na nossa região aqui. Esse crime estava em aberto, certo? Mas tinha sido colhido material genético, esse material genético tinha ido para um banco de dados, esse cara foi preso, ele cedeu o material genético e esses 8 casos aqui da nossa região foram esclarecidos através do material genético dele, né? Então, hoje não é CSI não, viu, Ed? A gente tem hoje um ferramental tecnológico que permite a gente fazer investigações muito técnicas e com resultados muito positivos. O mais importante para a gente é sempre a preservação, a correta preservação do local do crime. Você não pode contaminar o local de um crime. Esse é o grande problema. Quando acontece uma ocorrência, primeiro chegam os militares, certo? Normalmente. E eles contaminam tudo. Vamos ver se eles já arrasta, já pega. Não. A vida real não é o CSI. Não é a orientação que eu tenho certeza que eles têm do comando. Tá? E eu sei que muitas vezes esse tipo de conduta é no afã de resolver. Eu acredito que não me recuso a acreditar que se isso aconteça, né, um policial militar faça isso de maneira
propositada para contaminar a cena do crime. Não acredito. É aquela coisa do afã de você... Não é nem de propósito. De esclarecer o crime. Não é porque ele quis. Quer esclarecer o crime, quer ver se acha alguma coisa ali que leve ao autor do crime. Agora, a gente conversa muito com a Polícia Militar sobre esses temas, aqui em Bauru, principalmente, eu estando lá na DEIC. A gente tem procurado conversar muito com a Polícia Militar nesse sentido, porque quando a gente perde a possibilidade de coletar no local do crime, né, esses vestígios, né, a investigação ela se torna muito mais complexa, né, e essa dificuldade, ela muito provavelmente ela vai levar a uma situação de um crime que não vai ser solucionado. Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz Mídia Externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Doutor, quando eu estava na faculdade, eu me formei publicitário, mas depois eu queria ser jornalista, né? E eu fui fazer estágio num jornal lá, regional da minha área. E Mineiros do Tietê, minha cidade, ela nunca tem nada. Lá é difícil ter um crime. Os caras... Ele faz bolo. Se não tem ninguém bêbado na rua, ele faz bolo à noite. Não tem. Não adianta falar que não tem nada pra fazer. Quando eu fui ser o estagiário do jornal, teve 5 assassinatos no mesmo ano. Só. Você pega lá a curva, não tem. Desde então não teve mais. Só teve comigo. E eu fui lá, aí a Polícia Civil me tratava muito bem, diga-se de passagem. Depois disso, você passou por algum processo de benzimento, alguma coisa assim? Olha, a Polícia Civil, na época, eu queria lembrar o nome do escrivão, cara. Sorte sua que eu não era o seccional lá na época, senão eu tinha te transferido de lá. Aí o pessoal já me acusou, falou assim, não, era você que estava organizando isso aí para ter matéria no jornal. O escrivão, queria lembrar o nome dele. Aliás, tem um filme sobre isso, né? Que o cara produz as mortes para dar o furo. Aí eu queria lembrar, eu não vou lembrar o nome dele, do escrivão. Eu passei meu telefone para ele, falou, eu que respondo aqui agora. Então ele me avisava, né? Teve lá. Eu chegava nossa, aqueles cadáveres no chão. E aí eu acompanhava, ia pra delegacia, tudo acompanhava o que aconteceu para fechar o caso certo, para escrever certinho, né? Senão meu editor me matava. E eu assisti muito Mineiros do Tietê não tem um delegado que ficava lá. Tinha um investigador, um escrivão e o delegado ele respondia pelo expediente, isso. Mas normalmente, provavelmente, a sede dele seria Jaú. Isso, não, na época lá era Barra Bonita. Lá. Mas eu ouvi o investigador falar com os suspeitos, né? E os 5 crimes foram solucionados. Aí você falou de 60%, lá os 5 que eu peguei foi 100% solucionado. Assim, prendeu no dia, o investigador lá prendeu no dia, o cara que... Mas todos assim, ou que com testemunha, ou o cara foi pego saindo do lugar, correndo, a polícia já parou, já pegou, prendeu. E muito interessante a maneira que o investigador falava com os caras e eles se contradiziam e pegava nessa questão psicológica deles. Assim, dividia os dois autores, falava outro. O outro lá já te entregou. Aí o cara entregava o outro. O que a gente chama de técnica de interrogatório cruzado. Isso. Aí, isso que eu ia perguntar. Tem muito disso também, né? Muitos dos crimes são solucionados
Não entrevista, mas com o suspeito, né? Você falando com o suspeito e perguntando. Em primeiro lugar, Ed, eu acho o seguinte: primeiro, o policial ao longo da sua carreira, ele vai criando uma sensibilidade com determinadas situações, né? Que eu não vou dizer que é óbvio, a gente não é evidente nada disso, mas a gente consegue perceber na narrativa da pessoa que é entrevistada, e talvez a expressão correta num primeiro momento seja uma entrevista mesmo. Né? O interrogatório é um ato solene, que se reveste de formalidade legal, mas normalmente a gente começa a trabalhar a investigação na primeira versão daquela pessoa que supostamente pode estar envolvida na prática criminosa, nas contradições do próprio depoimento. A pessoa, às vezes, ela se perde, porque ela não consegue concatenar um conjunto de ideias que seja compreensível, entendeu? Então, isso é muito comum. E essas técnicas de investigação, elas são seculares já, né? Não é novidade nenhuma. Né? Mas a gente tem muitas situações, né? A gente tem situações que são até cômicas, diríamos assim, né? Aquelas famosas do cara que vai no plantão para registrar o roubo do veículo, e quando você vai ver, o cara saiu da balada caindo de bêbado, esqueceu onde estava o carro, né? E não acha o carro e procura a polícia para dizer que o carro dele foi furtado ou foi roubado. Viu? Isso acontece muito, golpe de seguro, né? O cara bate o carro, ou acontece alguma coisa com o carro da mãe, aí fala que foi roubado e que quem bateu foi o ladrão. E aí vem aquelas situações que são pitorescas, né? Do tipo, você pede para o cidadão descrever o suposto autor, então são aquelas, sendo bem partindo mais pro lado cômico da coisa, né? Então o cara não é nem alto, nem baixo, nem magro, nem gordo, né? Nem preto, nem branco. Quer dizer, você já percebe que ali tem alguma coisa que não bate, não tem seriedade naquele depoimento. E basta, muitas vezes, 5, 10 minutos de conversa e a história cai por terra, e o cara não consegue mais sustentar aquilo, e ele acaba tendo que admitir que, na verdade, ele não foi vítima de crime algum. Crime algum. Eu tive eu quase fui esse cara, mas assim, inocentemente. Eu estava eu acho que é onde é o Dona Maria hoje. Antigamente tinha um bar que chamava Salomé. Eu imprimia meu jornal, que eu era dono do jornal em Mineiros, eu imprimia o jornal aqui no JC, eu deixava o arquivo lá, ficava no Salomé tomando uma ali, na hora que ficava pronto, eu ia lá, buscava, vista, estava tudo ok e ia embora. Aí eu parei meu carro ali na Getúlio. Era um Siena na época. Faz muito tempo isso. Nossa, faz mais de 10 anos. Saí. Cadê meu carro? Roubaram meu carro em Bauru. Não acredito. Liguei pra PM. Qual a primeira coisa que você faz? Você liga pra polícia militar. Roubaram meu carro. Não sei o que lá. Qual a placa do seu carro? Peraí, não tem aqui documento. Ai, meu Deus, roubaram meu carro. É um Siena tal. Aí eu não... Antes de falar, ela falou assim, é um Siena. Eu falei, foi guinchado. Tá? Você parou em lugar irregular. Acontece. Ai. E nesse caso que eu estava te falando que eu acompanhei lá em Mineiros, o pessoal teve um assassinato num sítio, e no caminho do sítio o pessoal da Civil viu 2 caras andando, pararam, um falou com o outro, falou assim, segura eles aí que estão andando aqui sozinhos, um assassinato ali embaixo, segura eles para conversar, colocaram eles dentro do carro. Você sabe, moro lá no sítio e tal, mas você viu? Não vi nada, não sei o que lá. E aí depois, no depoimento cruzado, na hora que chegou pra ele, falou assim, vocês mataram ele, né, não sei o que lá. Ele falou assim, não, eu não matei não, eu só dei 2 chutes. Eu só dei 2 chutes. Aí o investigador provavelmente falou assim, na cabeça, né? Aí o investigador falou assim, até agora você não tinha nem visto, agora você já deu 2 chutes. Digamos assim, é a confissão progressiva, né? Agora você começa admitindo o mínus para, no final, chegar ao ponto de falar, não, fui eu mesmo e fiz desse jeito. Doutor, eu escrevo para alguns candidatos, muitas propostas que você deve ter visto para segurança, talvez você já leu até uma proposta minha, eu escrevo proposta para muitos candidatos.
Uhum. E eu tenho uma dificuldade extrema de escrever proposta para segurança. A gente sempre cai nas mesmas propostas. Atividade delegada, câmeras de segurança. Todo candidato a prefeito promete que vai colocar câmeras nas entradas da cidade com o sistema detecta que passa o carro e você já sabe que todo mundo isso daí. Mas ninguém entra a fundo, ninguém sabe o real problema. Qual que é assim, o que falta para o país assim, na questão de segurança? É um sistema único que os estados, hoje em dia, cada um cuida do seu, ninguém não se conversa pouco? É aparato? É inteligência? O que falta? Em primeiro lugar, eu vou só reproduzir para você o que diz o texto constitucional. Segurança pública, responsabilidade de todos. O Brasil é um país que tem mania de achar que segurança pública é um tema exclusivamente ligado às polícias. E isso é um erro crasso, né? As polícias, elas integram o sistema de segurança pública. Agora, a segurança pública é um conceito muito mais abrangente. Quando você tem na sua rua todas as luzes apagadas, né, e a concessionária de energia elétrica ou o poder público municipal não fazem nada, né, isso fatalmente vai se tornar um problema de segurança pública, porque a sua rua vai se tornar mais insegura, porque muito provavelmente os criminosos vão usar a sua rua para praticar crimes, porque eles vão ter mais dificuldade de ser identificados, né? Agora, a gente tem hoje, né, houve a criação de algumas políticas públicas, né, que o SUSP, por exemplo, que é o Sistema Único de Segurança Pública, né? Mas São Paulo não integra, né? Então, aí é uma questão de cunho político-partidário que é difícil a gente opinar, né? Porque isso é realmente um campo muito complicado, né? Eu acho sim que o município ele tem uma participação fundamental. Só a título de curiosidade, hoje de manhã eu estava lá, eu fui até Ourinhos, né, na posse de uma colega que foi nomeada delegada seccional lá. E eu conversei alguns minutos com o prefeito de lá. Certo. Em Ourinhos, ele instalou esse sistema. Ourinhos hoje tem 142 câmeras espalhadas pela cidade toda. Tem o sistema de barreira, né, pelo Detecta. E a melhoria de segurança que isso trouxe para a cidade é absurda. Que bom saber que funciona. É absurda. E funciona muito bem, né? Agora, o problema é que como a gente tem esse sistema político tripartite, né? Estados, né? Estado, União, Estado e município, é muito difícil porque sempre há uma confrontação. Os prefeitos, de uma maneira geral, eles acham que segurança pública é problema do Estado. É porque não é repartir o dinheiro. Não é problema do município. E é aquela história. Enquanto você não entender que investimento em segurança pública, que gastar com segurança pública é investimento, não é gasto, né? As coisas não mudam. As coisas não mudam, né? Então, é evidente que a gente tem uma série de dificuldades. Quando você tem uma cidade com esse tipo de tecnologia à disposição da população e à disposição da polícia, o que você facilita o trabalho da polícia, o que você facilita o trabalho de identificação do criminoso, né? Hoje, o que a gente faz? Vamos falar de Bauru especificamente, né? Então, hoje, quando a gente tem uma investigação para fazer, por exemplo, de um crime de roubo a transeunte, eu tenho que deslocar uma equipe para ficar no local onde ocorreu o roubo, né? Procurando estabelecimentos comerciais ou casas ou residências que dispõem do sistema de câmera. E aí eu vou ter que saber se esse sistema de câmera tem lá um DVR que grava imagem, quanto tempo ele mantém a gravação, né? Porque isso muitas vezes eu não vou obter em tempo real, eu não vou bater 3 horas da manhã na casa de uma pessoa para pedir imagem, eu vou deixar para fazer isso no dia seguinte. E muitas vezes o cara vai falar para mim como já aconteceu. Não, o que é pior, Ed, é pior. Eu chego lá, o cara fala para mim, doutor, a câmera é falsa. É só a casca, né? Ou então eu não tenho DVR, não grava,
Né? Então, à medida que você entende que esse tipo de implantar esse tipo de sistema é um investimento, e é um investimento que traz retorno, né, no que diz respeito à segurança pública, né, as coisas começam a ter um encaminhamento completamente diferente. A história de você falar, por exemplo, muitas cidades, quantas cidades do Porto de Bauru tem guarda municipal? E que funcionam muito bem, né? Nós não temos. As razões não me cabe responder. Elogiada de Botucatu, né? Não sei dizer se é falta de recurso, não sei dizer se é falta de vontade política, não sei te dizer... outra coisa, doutor, o que é? Eu tenho que falar fora do ar. Tá? Enfim, eu prefiro me abster de comentar, mas enfim, eu acho que é óbvio que muita coisa precisa ser repensada no sistema de segurança pública no Brasil. Né? Muita coisa funciona e merece aperfeiçoamento, e eu acho que algumas coisas talvez precisem ser revistas, né? Precisem ser repensadas. Né? Porque no final das contas, né, o nosso público consumidor, digamos assim, né, merece essa atenção, merece que se trate a segurança pública com a responsabilidade e com a delicadeza que o tema merece. Deixa eu fazer outra pergunta polêmica. Eu converso com alguns militares e eles defendem lá internamente, às vezes, quando chega o assunto na política, o ciclo completo, que é para o nosso telespectador ou ouvinte, nós estamos na rádio também, é saber que tipo assim, a polícia militar vai lá, é chamada, ela já prende o cara, já faz a culpa e só entrega para o judiciário. Pula o... O que você acha? Isso você acha ruim? Olha, nós temos no mundo várias polícias no mundo que trabalham dessa forma. Você pegar, por exemplo, na Itália, a Itália, tanto a polícia municipal, quanto a polícia estadual, quanto a polícia federal, são polícias que todas elas trabalham com ciclo completo. Né? Agora, o problema é o seguinte, essa expressão ciclo completo, ela tem uma abrangência muito grande. Né? Você precisa pensar nisso pensando no sistema de segurança pública como um todo. Né? Então, o que acontece? A gente tem que definir se esse ciclo é completo ou se ele é meio completo. Por que eu estou dizendo se ele é completo ou se ele é meio completo? Se eu admitir que uma polícia que não é judiciária, uma polícia que é constitucionalmente de prevenção, ela possa iniciar e terminar uma ocorrência, então vamos falar do modelo mais comum. A polícia militar, em patrulhamento de rotina, ela flagra uma situação, ela captura aquela pessoa suspeita da prática de um crime, ela consegue confirmar que aquela pessoa efetivamente praticou o crime, porque pegou ela cometendo o delito, pegou ela numa situação que faça presumi-la ser o autor do delito, que é o que a gente chama de flagrante ficto, né? E o que ele vai fazer? Ele vai levar esse cidadão para o batalhão da Polícia Militar, lá ele vai lavrar um auto de prisão em flagrante, certo? E no dia seguinte ele vai apresentar esse preso na audiência de custódia. Ok? Certo. Aí eu te pergunto o seguinte, esse inquérito ele vai ter que ser finalizado. Quem vai finalizar isso? Porque assim, eu não sou contra, desde que começou contigo, termina contigo. Eu sou muito contra. Eu não sou. Eu sou muito você entendeu? Porque, veja, a questão, eu particularmente, não é que eu seja favorável e nem contrário. Eu explico por quê. Isso é a sociedade que tem que decidir. Isso é aquilo que é melhor para a sociedade. Se a sociedade entender que essa é a melhor solução para a segurança pública, que se faça. Não. Né? Nós temos algumas experiências, o Edson, se você me permite, por favor. Né? Em São José do Rio Preto,
nós temos em algumas localidades do estado algumas experiências onde a Polícia Militar foi concedida a ela, e até recentemente o Supremo Tribunal Federal se manifestou a esse respeito, da possibilidade de ela lavrar termos circunstanciados. Certo. Né? Que é a seara onde você apura as infrações, as chamadas infrações de menor potencial ofensivo. Então, quando você tem lá um crime de perturbação de sossego, pequena quantidade de droga, uma posse de droga para consumo pessoal e coisas dessa natureza. Em algumas situações que a gente tem, conhecimento, algumas experiências dessa natureza foram bem sucedidas, outras não foram, regrediram. Né? Agora, veja, o ciclo completo ele pressupõe eu permitir que a Polícia Militar ela pratique atos de polícia judiciária. E ela, por definição, não é polícia judiciária. Ainda que você diga, mas eles têm justiça militar. Né? Ok, eles têm justiça militar. Eles fazem os procedimentos. Hoje, aquilo que é considerado crime militar, eles apuram lá. Né? Mas isso se refere à conduta do policial militar, não do cidadão comum. Não do cidadão. Não, pensei agora, sou totalmente contra. Porque, assim, às vezes, o cara no calor da ocorrência militar, você vai lá, ele pega uma pessoa, precisa de outra pessoa para analisar o que aconteceu e ver e constituir a culpa da pessoa ou não. Se ficar com as mesmas pessoas, às vezes, vou falar uma coisa aqui, desculpe, às vezes o cara tá mais nervoso porque tá sendo abordado, fala alguma coisa, o policial pega uma raiva dele ali e já vai fazer a culpa dele. Tem que ter alguém centrado, calmo, para rever tudo o que um fala, o que outro fala, o que tem de evidência de verdade da ocorrência, o que aconteceu, escutar para depois fazer dar flagrante ou não, se deixar tudo para um só, não tá bom. Pode parecer corporativista o que eu vou falar, né? Mas, na verdade, a posição do delegado de polícia no dia a dia, nos plantões policiais, né? E assim ela deve ser, né? É uma posição de, entre aspas, um juiz de garantia. Porque cabe àquela autoridade constituída pelo Estado avaliar aquela situação sob o ponto de vista do fato apresentado e sob o ponto de vista da lei posta. Né? Então, veja, as nossas formações são completamente diferentes. Né? Então, eu digo para você aquela famosa máxima, cada um no seu quadrado. Essa é a minha posição. A questão aqui não é de ser contra ou a favor. Né? Antes de qualquer coisa, eu defendo a minha instituição. Eu defendo a polícia que, por definição constitucional, está lá no artigo 144 da Constituição, que é a polícia que é responsável pela apuração das infrações penais e sua autoria. Né? Então, todos os atos que se referem à apuração das infrações penais e sua autoria são atos de polícia judiciária. E as polícias judiciárias são de natureza civil. Simples assim. O policial civil que comete algum equívoco, algum crime dentro, como policial, ele é julgado pela justiça comum. Exato. Pela justiça. Isso eu acho legal. Justiça comum. Né? Eu vou falar isso. Nós não temos esse foro. Eu queria que os policiais militares fossem julgados pela polícia comum também. Eu defendi isso várias vezes, quase apanho dos militares. E são, em alguns casos, muito específicos. Nós tivemos recentemente, há pouco tempo atrás, uma modificação no Código Penal Militar, né, se não me falha a memória, no artigo 9º, que ampliou muito o rol dos crimes que possam ser considerados crimes militares. E isso causa uma confusão danada, né? Porque essa mudança no Código Penal Militar, ela
ela traz a ideia de que quase todo o crime praticado por um policial militar, ele é de natureza militar. Isso não era assim no passado. Eu acho que a sociedade tem que olhar e julgar. Então, quando a gente fala de um homicídio, né, ou de qualquer outro crime grave, né, eu espero que essas divergências elas sejam superadas. Hoje nós temos as famosas, né, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né, as famosas ocorrências que a gente denomina de morte decorrente de intervenção policial. Isso. Hoje esse é o nome técnico que se dá. Lá atrás era a famosa resistência seguida de morte. Não, mas hoje no Rio é de Janeiro, morte. como eles chamam isso? Auto de resistência. Auto de resistência. Hoje não existe mais auto de resistência. Antigamente se fazia. Mudaram o nome para... Antigamente se fazia. Hoje não existe mais, né? Então, o tema é muito polêmico. Aqui, no começo, nós tivemos algumas situações aí que a gente teve que judicializar, né, para discutir a questão da competência, né? Hoje, essas situações elas estão correndo em paralelo. Doutor, infelizmente, nós vamos ter que encerrar a entrevista, que a gente passou o tempo de tudo, que a gente vai para a TV, então a gente precisa cortar o programa, né? Muito obrigado. Eu ia falar de Harley Davidson ainda, o doutor gosta de andar de moto, as coisas, mas a gente bateu o nosso tempo. Muito obrigado, foi muito elucidativo. É muito bacana escutar alguém mais tranquilo falando sobre segurança pública, sem os nervos à flor da pele, ou se não defendendo uma bandeira muito específica. Principalmente quando você fala com o militar, ele está defendendo a bandeira dele, porque ele é treinado para defender aquela bandeira até o fim. Guarda municipal, concorrência, não sei o que lá, tem aquilo lá. Obrigado por ter vindo aqui, aceitado, bater um papo com a gente. Espero que a gente bata mais papo, porque o assunto nem chegou na metade ainda. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer muito grande, viu, ter essa possibilidade de conversar com vocês. Desejo aí muito sucesso a vocês aí na iniciativa, e a gente continua sempre à disposição. É sempre bom falar das coisas que a gente gosta. Eu particularmente falar de polícia, especialmente da Polícia Civil, da minha atividade, é sempre um prazer muito grande, e toda oportunidade é sempre bem-vinda, e eu agradeço imensamente. Valeu, doutor. Encerramos aqui mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Você pode nos acompanhar em todas as redes sociais e também na Bru Mais TV, que é Jaú Bauru, Alfa TV em Botucatu, Top FM para mais de 100 cidades, Melone FM, Do Seu Jeito, Web Rádio e Cultura Regional. Todos esses meios e também todos os meios digitais. Lembrando sempre que a gente, se você prefere, se você estiver nos vendo no YouTube e prefere nos escutar, nós estamos em todos os agregadores podcast. Só entrar lá, Spotify, Google Podcast, Apple Music, nós estamos em todos os lugares. Nossos patrocinadores, a FACOP, que é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista, que oferece curso de odontologia noturno e mais de 50 cursos de pós-graduação. E aqui em Piratininga, pertinho, para você estudar, e à noite o curso é muito bacana. E também a Eficaz Mídia, que tem todo o mobiliário urbano de Bauru e de Agudos. São os pontos de ônibus, onde você pode fazer as propaganda, estampar a sua marca aí nas ruas para todo mundo ver. Dito isso, obrigado Presa Filmes, obrigado Israeli, nossa produtora que está aqui presente. Obrigado, doutor. Até o próximo programa. Tchau. Além dos Outdoors.